Ao dar o meu almoço a uma cigana no parque, já me ia embora quando a sua filha me alcançou e sussurrou. A mãe pediu-me para te dizer: queres viver? Amanhã de manhã. Não sejas a primeira a sair de casa. O teu marido é um impostor. Eu ignorei, mas de manhã fingi que tinha saído e espreitei para dentro do quarto. Beatriz saiu apressadamente do escritório, apertando contra o peito o saco térmico com o almoço. O ar de primavera em Lisboa estava fresco, quase vibrante, e o sol espreitava por entre as nuvens esparsas, prometendo um calor verdadeiro. Depois do frio prolongado, ela caminhava a passo rápido pelo caminho familiar em direção ao Jardim da Estrela, que há muito se tornara o seu refúgio da agitação do escritório. Tinha 38 anos, e nos últimos 5 anos, dirigia uma pequena mas bem-sucedida empresa de consultoria. O trabalho exigia muita energia, mas Beatriz estava habituada a lidar com isso. A única coisa que se permitia era uma hora de pausa para o almoço no jardim, longe das chamadas telefônicas e das reuniões intermináveis. Hoje, trouxera comida de casa. Frango assado com batatas, uma salada fresca e uma maçã. Tinha preparado tudo de manhã, enquanto o Rui ainda dormia. Ultimamente, o marido tinha começado a levantar-se tarde, alegando que o seu projeto podia ser gerido remotamente com um horário flexível. Beatriz não se importava. Estavam casados há apenas 3 anos, e ela gostava que cada um tivesse o seu espaço. Ela virou para o seu banco preferido, debaixo de um jacarandá antigo. Ali era sossegado, longe dos parques infantis e dos grupos barulhentos. Beatriz acomodou-se. Abriu a caixa do almoço e respirou fundo. O cheiro de comida caseira sempre a acalmava. Mal levantou o garfo, notou com o canto do olho uma figura que se aproximava lentamente pelo caminho. Uma mulher idosa, com uma saia comprida e colorida e um casaco gasto, caminhava com dificuldade, apoiando-se numa bengala. O seu rosto estava sulcado de rugas e os cabelos grisalhos estavam presos num coque desalinhado. A mulher parou a poucos passos do banco, e Beatriz percebeu imediatamente. Era uma cigana. Já ia abrir a boca para recusar educadamente, como sempre fazia em tais casos, mas a mulher falou inesperadamente. Menina, não tenhas medo. Não peço nada. Só as pernas é que estão cansadas. Sento-me aqui ao lado. A voz era rouca, mas de alguma forma calorosa. Beatriz ficou confusa. Normalmente, as ciganas começavam logo por ler a sina ou pedir dinheiro. Mas esta queria apenas descansar. Sente-se. Claro, respondeu ela, afastando-se no banco. A mulher sentou-se pesadamente ao seu lado, pousou a bengala entre os joelhos e fechou os olhos. Ficaram alguns minutos em silêncio. Beatriz continuou a comer, olhando discretamente para a sua vizinha. O rosto da velha parecia exausto. Tinha olheiras profundas. Há muito tempo que não, como disse a mulher de repente, sem abrir os olhos. Desde manhã que não meto nada à boca. Beatriz parou a meio do gesto. Olhou para a sua caixa de comida, depois para a velha. Algo dentro dela vacilou. Talvez fosse estúpido, talvez ingênuo, mas não conseguia comer tranquilamente sabendo que alguém ao seu lado estava com fome. Tome, disse ela, estendendo a caixa com a comida. Hoje não estou com muita fome, e é uma pena deitar fora. A velha abriu os olhos. Eram surpreendentemente límpidos, quase negros, com um brilho especial. Olhou para Beatriz com um olhar longo e inquisidor. Depois para a comida. A sério, dás-me? A sua voz soava incrédula. Ah, sério, coma à vontade. A mulher pegou na caixa com as mãos trêmulas e começou a comer. Primeiro devagar, depois mais depressa. Beatriz desviou o olhar para não a embaraçar. Tirou a maçã e começou a dar pequenas dentadas. Na verdade, uma maçã chegava-lhe, não tinha grande apetite. Obrigada, minha filha, disse a velha 5 minutos depois, limpando a boca à borda da saia. É raro encontrar uma pessoa boa hoje em dia. Todos passam, desviam o olhar. E tu partilhaste. O último que tinhas. Não era o último, envergonhou-se Beatriz. Tenho o frigorífico cheio em casa. Não é da comida, a mulher abanou a cabeça. É do coração. O teu coração é bom, eu vejo. Só é pena que... Ela interrompeu-se. E algo de inquietante brilhou nos seus olhos. Pena o quê? Perguntou Beatriz maquinalmente. Nada. Nada, a velha acenou com as mãos. Já sou velha, vejo coisas. Obrigada mais uma vez.
Vou andando. Ela levantou-se com dificuldade. Apoiando-se na bengala, devolveu a caixa vazia e afastou-se lentamente pelo caminho. Beatriz seguiu-a com o olhar. Depois consultou o relógio. A hora de almoço estava a chegar ao fim. Era tempo de voltar para o escritório. Juntou as suas coisas, meteu a caixa na mala e dirigiu-se para a saída do parque. Os seus pensamentos já se tinham virado para as tarefas da tarde. Precisava de ligar aos parceiros, verificar um contrato, assinar ordens de pagamento. Beatriz já estava quase a chegar aos portões do parque quando ouviu atrás de si o som apressado de passos. Espere, senhora, espere! Ela virou-se. A correr na sua direção vinha uma rapariga de 20 e poucos anos, de calças de ganga e um casaco leve, com longos cabelos escuros a esvoaçar ao vento. Pelos traços do rosto, via-se que era filha daquela cigana. Os mesmos olhos negros, o mesmo formato do rosto. Foi a senhora que deu comida àquela mulher? Perguntou a rapariga, ofegante, ao alcançá-la. Fui. O que se passa? A rapariga olhou para os lados, como se verificasse se alguém os ouvia. Depois aproximou-se e baixou a voz quase a um sussurro. A minha mãe pediu-me para lhe dar um recado. Ela às vezes sente coisas. Não é sempre, mas às vezes. E quando a senhora lhe deu a comida, ela sentiu algo sobre si. Beatriz ficou alerta. É agora, pensou ela. Vai começar a querer ler a sina, tirar o mal-olhado, cobrar pela previsão. Já ia abrir a boca para recusar educadamente. Mas a rapariga continuou, sem lhe dar tempo de dizer uma palavra. A minha mãe disse para lhe transmitir palavra por palavra. Se queres viver, amanhã de manhã, não sejas a primeira a sair de casa. O teu marido é um impostor. Beatriz ficou estupefacta. Esperava tudo, menos aquilo. O quê? Que marido? Do que é que está a falar? Eu não sei, a rapariga encolheu os ombros. A minha mãe disse apenas para transmitir que é muito importante. Amanhã de manhã, não saia de casa primeiro. Finja que saiu, mas fique, e vai entender tudo. Ela disse. O seu marido não é quem diz ser. Olhe, Beatriz abanou a cabeça. Eu não acredito nessas coisas. Agradeça à sua mãe pela preocupação, mas isso é um disparate. A minha mãe pediu para dizer mais uma coisa, a rapariga não desistia. Que ela sente coisas raramente, mas quando sente, é sempre verdade. Ela diz. Há perigo à sua volta, perigo amanhã de manhã. Verifique apenas. O que é que lhe custa? Fique em casa mais meia hora e observe. Tenho uma reunião importante amanhã de manhã, argumentou Beatriz, sentindo-se estúpida por continuar aquela conversa. Não posso simplesmente... Então finja que saiu, insistiu a rapariga. Bata com a porta, mas volte em silêncio. A minha mãe diz. Se não o fizer, vai arrepender-se muito. Ela viu. Viu algo de mal à sua volta. Beatriz olhou a rapariga nos olhos. Ela não parecia louca ou uma vigarista. No seu olhar lia-se uma preocupação genuína, quase uma súplica. Está bem, disse Beatriz, surpreendendo-se a si mesma. Está bem, vou pensar nisso. Obrigada. Não vai pensar, a rapariga abanou a cabeça. A senhora vai-se embora e vai esquecer. Toda a gente faz isso. Mas a minha mãe pediu para lhe dizer que é uma questão de vida ou de morte. A sua bondade salvou-a hoje. Agora ela quer salvá-la a si. Com estas palavras, ela virou-se e afastou-se rapidamente, sem olhar para trás. Beatriz ficou parada junto aos portões do parque, seguindo-a com o olhar até a sua figura desaparecer na curva do caminho. Ela sacudiu a cabeça, afastando o estranho torpor. Um disparate completo, disse a si mesma. Histórias de ciganos. O Rui, um impostor. O seu marido, com quem vive há 3 anos. O homem que ela conhece, ama, em quem confia. Beatriz começou a caminhar em direção ao escritório, mas as palavras da rapariga ecoavam na sua cabeça, impedindo-a de se concentrar. Não sejas a primeira a sair de casa. O teu marido é um impostor. Uma questão de vida ou de morte. O resto do dia de trabalho passou como se estivesse num nevoeiro. Respondia mecanicamente a e-mails, acenava com a cabeça em reuniões, assinava papéis, mas os seus pensamentos estavam longe. Tentava lembrar-se de algo estranho no comportamento do Rui ultimamente. Nada de especial. Ele trabalhava em casa, por vezes ia a reuniões com clientes.
À noite, jantavam juntos, conversavam sobre as notícias, viam filmes, uma vida de casal normal. Talvez nos últimos meses ele se tivesse tornado um pouco mais reservado, falasse menos do trabalho, mas Beatriz atribuía isso ao cansaço. Ele tinha um projeto complexo de desenvolvimento de software. Muitas vezes ficava até tarde em frente ao computador. Impostor. Que estupidez! Rui Almeida, 35 anos. Programador. Freelancer. Conheceram-se numa conferência de negócios há 3 anos e meio. Ele abordou-a durante a pausa para o café. Conversaram, trocaram números de telefone. Depois vieram os encontros. Uma viagem à beira-mar, o pedido de casamento. O casamento foi modesto, apenas com amigos próximos. O Rui não tinha pais. Dizia que tinham morrido num acidente de carro quando ele tinha 20 anos. Na altura, ele vivia num apartamento arrendado, e depois do casamento, mudou-se para o apartamento de Beatriz, um 3 no centro da cidade. O apartamento estava em nome de Beatriz. Ela tinha-o comprado antes de conhecer o Rui, com o dinheiro da venda do negócio dos pais após a morte deles. Era a sua fortaleza, a sua conquista. O Rui nunca o reclamou. Nunca pediu para passar nem que fosse uma parte para o seu nome. Delicado nesta questão, ou talvez não. Um pensamento traiçoeiro surgiu de repente. Talvez estivesse apenas à espera do momento certo? Beatriz abanou a cabeça com raiva. O que é que ela estava a pensar? Era paranoia. Uma cigana disse-lhe umas coisas e agora ela estava a remoer o assunto. Às 6 da tarde, arrumou as suas coisas e foi para casa. Pelo caminho, parou no supermercado e comprou ingredientes para o jantar. O Rui adorava a sua massa com marisco. Decidiu prepará-la. Precisava de se distrair daqueles pensamentos tolos. Em casa, o Rui estava no escritório, em frente ao computador, a digitar algo com concentração. Ao ouvi-la entrar, virou-se e sorriu. Olá, querida. Como correu o dia? Normal, respondeu Beatriz, tentando que a sua voz soasse natural. Um pouco cansada. Vais jantar? Claro. O que vais fazer? Massa com marisco. Ótimo. Vou só terminar este módulo e já estou livre. Ela foi para a cozinha, tirou os ingredientes e começou a cozinhar. As suas mãos faziam o trabalho habitual de forma automática, enquanto a sua cabeça continuava a repassar os acontecimentos do dia. A rapariga no parque, a sua insistência, o medo nos seus olhos, uma questão de vida ou de morte. O jantar decorreu como de costume. O Rui falou do seu projeto, queixou-se de um cliente que estava sempre a mudar os requisitos técnicos. Beatriz ouvia-o distraidamente, concordando e fazendo perguntas. Tudo estava absolutamente normal. O marido era o mesmo de sempre. Calmo, um pouco cansado, atencioso. Depois do jantar, viram um episódio de uma série qualquer. Depois, Beatriz foi tomar um duche. Debaixo dos jatos de água quente, ela decidiu finalmente, amanhã de manhã, iria simplesmente para o trabalho, como de costume, sem verificações, sem disparates. Eram tudo histórias de ciganos. Uma tentativa de assustar uma mulher crédula. Talvez até um esquema para lhe tirar dinheiro. Em breve voltariam a dizer que era preciso pagar para tirar um feitiço ou outra tolice qualquer. Mas quando se deitou na cama, ao lado do Rui que já dormia, o sono não vinha. Ficou deitada a olhar para a escuridão, a ouvir a sua respiração regular. E quanto mais tempo ficava deitada, mais as dúvidas se insinuavam na sua alma. E se houvesse um pingo de verdade nas palavras da velha? E se ela tivesse realmente sentido alguma coisa? O que lhe custava a ela, Beatriz, verificar? Chegar atrasada meia hora ao trabalho não era uma catástrofe. A reunião podia ser adiada. Por volta das 2 da manhã, ela tomou uma decisão. Ia verificar. Apenas para se certificar de que tudo aquilo era um disparate e nunca mais dar asas a tais pensamentos. Iria fingir que saía para o trabalho, mas ficaria e veria o que o Rui faria quando ficasse sozinho. Com este pensamento, finalmente adormeceu. O despertador tocou às 7 da manhã, como de costume. Beatriz espreguiçou-se, desligou e saiu cuidadosamente de debaixo do edredão, tentando não acordar o Rui. Ele resmungou qualquer coisa durante o sono. Virou-se para o outro lado e ficou quieto. Ela ficou 1 minuto a olhar para o seu rosto adormecido. Um rosto normal. Familiar até ao mais ínfimo detalhe. Seria mesmo capaz de o espiar?
Na casa de banho, lavou o rosto com água fria, tentando afastar os restos de sono e as dúvidas. Olhou para o seu reflexo no espelho. Tinha olheiras. Dormira mal. Maquilhou-se rapidamente, vestiu um fato de executiva, como sempre fazia para ir trabalhar. Tudo tinha de parecer absolutamente natural. Na cozinha, serviu-se de um café. Fez 2 sanduíches. Comeu uma e embrulhou a outra em papel de alumínio, fingindo que a levava para o escritório. As mãos tremiam-lhe ligeiramente. Sentia-se uma idiota, mas as palavras da cigana não a largavam. Queres viver? Não sejas a primeira a sair. Às 7h30, Beatriz pegou na mala, calçou os sapatos, vestiu o casaco. O Rui ainda dormia. Normalmente, ele levantava-se mais tarde, perto das 9. Ela atravessou o corredor de forma audível, chegou à porta de entrada, rodou a chave na fechadura. Rui, já vou! Gritou ela em direção ao quarto, tentando que a sua voz soasse como de costume. Do quarto ouviu-se um murmúrio sonolento em resposta. Beatriz abriu a porta, saiu para o patamar das escadas e bateu-a com força atrás de si. O som ecoou pelo prédio. Ficou imóvel, à escuta. Silêncio. Depois, com cuidado, tirou as chaves e abriu a porta sem fazer barulho. O coração batia-lhe com tanta força que parecia que se ouvia em todo o prédio. Beatriz descalçou os sapatos, pegou neles e entrou furtivamente no apartamento. Encostou a porta sem a trancar, para não fazer qualquer ruído. Depois, em bicos de pés, foi para a sala de estar, que ficava ao lado do quarto. A porta entre as 2 divisões estava entreaberta. Através da fresta, via-se um pedaço do corredor. Ela sentou-se num cadeirão junto à janela, de onde se via bem a porta do quarto, e ficou à espera. Os minutos arrastavam-se penosamente. Beatriz olhava para o relógio. 8 horas. 8h05. 8h10. Talvez tivesse sido uma má ideia. Talvez o Rui continuasse a dormir e depois levantar-se-ia, tomaria o pequeno almoço e sentar-se-ia a trabalhar, como de costume. Às 8h20, ouviram-se ruídos do quarto. Passos, o ranger da cama. Beatriz retesou-se, afundando-se no cadeirão. O Rui saiu para o corredor, de calças de pijama e t-shirt, a espreguiçar-se. Foi até a cozinha. Ela ouviu-o a servir-se de água, a abrir o frigorífico. Depois, ele voltou para o quarto. Beatriz mal respirava, mais alguns minutos de silêncio, e depois ouviu a sua voz. Ele estava a falar com alguém ao telefone. Falava baixo, mas no silêncio matinal do apartamento, as palavras eram suficientemente audíveis. Sim, ela já saiu, disse o Rui, e na sua voz não havia vestígios de sonolência matinal. A voz soava clara, profissional. Há uns 20 minutos. Só volta à noite. Tem reuniões o dia todo. Pausa. Ele ouvia alguém. Não, não vai haver problemas, continuou o Rui. Já te disse, ela não desconfia de nada. Vivemos como 2 pombinhos. Ela confia em mim completamente. Beatriz sentiu um frio percorrer-lhe o corpo. Os dedos agarraram com força os braços do cadeirão. Inclinou-se para a frente, tentando ouvir cada palavra. Os documentos estão quase prontos, continuou o Rui. O teu homem fez um bom trabalho. A falsificação é de primeira. Daqui a uns dias está tudo pronto. Eu disse que estaria até ao final da semana. E vai estar. Outra pausa. Ouve, sem pânicos. Está bem? A voz do Rui tinha agora uma nota de irritação. Está tudo a correr como planeado. Na segunda-feira, entrego a denúncia nas finanças. Eles não têm como provar nada. Pensamos em tudo. Os documentos vão mostrar que ela usou a empresa dela para fazer negócios fictícios, para lavar dinheiro. A fraude anda à volta de algumas centenas de milhares. Beatriz tapou a boca com a mão para não gritar. Aquilo não podia ser verdade. Não podia estar a acontecer. Sim, eu sei que é arriscado, continuou o Rui, a andar de um lado para o outro no quarto. Mas não há outra maneira. O apartamento está em nome dela. Enquanto ela não estiver sob investigação, não lhe o tiras. E quando abrirem um processo-crime, ela própria vai correr a vender tudo para pagar aos advogados. É aí que eu compro o apartamento. Supostamente ao preço de mercado. Tudo legal. Sou o marido dela, afinal. É natural que a ajude numa situação difícil. Ele riu-se, um riso curto e sem alegria. E depois que se desenrasque. Divórcio-me rapidamente enquanto ela estiver em prisão preventiva. Com uma procuração dela,
Ainda se pode fazer muita coisa. O importante é que faças a tua parte, para que nas finanças tudo corra bem, para que abram logo o processo. O teu homem prometeu que não haveria problemas. Pausa. Ótimo. Então, na segunda-feira começamos. Eu apresento a denúncia, como um cidadão honesto que descobriu acidentalmente as fraudes financeiras da mulher. Entrego todos os documentos. Depois, espero mais umas semanas e as autoridades entram em ação. Daqui a uns 2 meses, acho que o processo estará instaurado. E a partir daí, ela enterra-se sozinha. Vai começar a tentar provar que não fez nada. Mas os papéis estão lá. Os carimbos, as assinaturas. Os advogados vão tirar-lhe tudo o que ela tem. E o apartamento é meu. E o dinheiro também. Beatriz estava paralisada, não conseguia mexer-se, não conseguia desviar o olhar da fresta da porta. Com a mão trêmula, encontrou o telemóvel no bolso, ligou o gravador de voz e pousou-o no braço do cadeirão, com o microfone virado para o quarto. Eu sei que estás preocupado, dizia o Rui, entretanto. Mas pensa bem. Ando a preparar isto há 3 anos. 3 anos a fazer de marido apaixonado. Achas que vou vacilar agora? Investimos tanto esforço, tanto tempo na preparação. Os documentos estão prontos. O nosso homem nas finanças está a postos. As testemunhas falsas foram encontradas. Está tudo controlado. Ele calou-se, ao ouvir o interlocutor. Claro, dividimos a meias, como combinado a sua voz tornou-se gélida. Achas que te ia enganar? Sem ti, não teria conseguido fazer isto. Eu sei. Ajudaste-me com os documentos, encontraste o teu homem nas finanças e trataste das testemunhas. Meio a meio, e ponto final. Este apartamento vale 500 mil euros agora, talvez mais. Ficamos com 250 mil limpos cada um. É pouco para ti? Outra pausa. Depois um riso curto. Também acho que não. Por isso fica quieto, faz a tua parte e na segunda-feira avançamos. E a Beatriz ele pronunciou o nome dela com um certo desdém, que aproveite os seus últimos dias de liberdade. A coitadinha nem imagina o que a espera. É tão ingênua, uma tonta. Eu dizia-lhe qualquer coisa e ela acreditava. Rui, eu amo-te. Rui, és tão inteligente. Aguentei esta lamechice durante 3 anos. Beatriz quis gritar, correr, bater-lhe, mas continuou sentada, imóvel, a apertar o telemóvel. A gravação continuava. Cada palavra estava a ser registrada. A prova. Bem, preciso de trabalhar, disse o Rui. Tenho de manter as aparências. Falamos à noite, para acertar os detalhes. Ah! E prepara o dinheiro para o tipo das finanças. Como combinado. 10 mil em dinheiro vivo. Para acelerar as coisas. É a tua parte das despesas. Ele despediu-se e desligou. Beatriz ouviu-o a andar pelo quarto, a resmungar qualquer coisa para si mesmo. Depois, ouviu novamente o som de um número a ser marcado. Vitor, olá, disse o Rui, já com um tom diferente, mais calmo. Ouve, como é que estão aqueles documentos? Já estão prontos? Ótimo, quero-os até sexta-feira. Não, entregas-nos pessoalmente, sem estafetas. É demasiado importante. Sim, recebes o dinheiro. Quando disser que está pronto. 2 mil. Como combinado. Ele falou por mais uns 3 minutos, a discutir detalhes de documentos, carimbos, assinaturas. Beatriz gravou tudo. As suas mãos tremiam tanto que o telemóvel quase lhe caiu. Apertou-o contra o peito com ambas as mãos, sentindo as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto, borrando a maquilhagem matinal cuidadosamente aplicada. 3 anos. 3 anos de engano. Todo este tempo, ele esteve a representar um papel. O amor, o carinho, a ternura, tudo era mentira. Um cálculo frio. Um plano para se apoderar do seu apartamento, do seu dinheiro, para destruir a sua vida. O Rui terminou a chamada e, ao que parece, foi para a casa de banho. Beatriz ouviu o som da água a correr. Levantou-se cuidadosamente do cadeirão, com as pernas a fraquejar, e foi até a porta de entrada. Da mesma forma silenciosa, em bicos de pés, calçou-se, pegou na mala, parou a gravação no telemóvel e guardou-o no bolso. Depois, abriu a porta sem fazer barulho e saiu para o patamar. Só quando se viu do outro lado da porta fechada é que se permitiu respirar. Encostou-se à parede,
tapando a boca com a mão para não desatar a chorar em voz alta. O corpo todo tremia. A sua visão estava turva. Desceu as escadas, a agarrar-se ao corrimão, e saiu para a rua. O ar frio da manhã atingiu-lhe o rosto, sóbrio. Tirou o telemóvel. Encontrou nos contactos o número do Dr. Matos Pereira, o seu advogado que tratava dos assuntos da empresa há 5 anos. Era a única pessoa em quem podia confiar incondicionalmente. Marcou o número com os dedos trêmulos. O primeiro toque, o segundo, o terceiro. Doutor Beatriz, bom dia, ouviu-se a voz enérgica do Dr. Matos Pereira. Aconteceu alguma coisa? Não costuma ligar a esta hora. Dr. Matos Pereira, a voz dela falhou. Com dificuldade recompôs-se. Preciso da sua ajuda urgente. Muito urgente. É uma situação de emergência. O que aconteceu? O tom do advogado tornou-se imediatamente sério. Não pode ser por telefone. Podemos encontrar-nos agora mesmo. No seu escritório? Claro. Venha imediatamente. Vou cancelar todas as minhas reuniões da manhã. Obrigada, estou aí em 20 minutos. Ela desligou e chamou um táxi. Teve de esperar uns 5 minutos, que pareceram uma eternidade. Beatriz ficou junto à entrada do prédio, a olhar para os lados, com medo de que o Rui olhasse pela janela e a visse. Mas as janelas do apartamento deles continuavam escuras. No carro, tentou recompor-se, limpou as lágrimas, tirou um espelho da mala e retocou a maquilhagem. O seu reflexo era horrível. Olhos vermelhos, rosto pálido, rímel borrado, mas não havia nada a fazer. O escritório do Dr. Matos Pereira ficava num centro empresarial da cidade. Subiu ao 6º andar. A secretária levou-a imediatamente ao gabinete. O advogado recebeu-a à porta. Um homem de 50 e poucos anos, de cabelos grisalhos, com um fato impecável. Ao ver o seu rosto, franziu o sobrolho. Sente-se. Pedi para não nos incomodarem. Conte-me. Beatriz sentou-se na cadeira e contou-lhe tudo. Sobre a cigana no parque, o aviso, como ficar em casa e ouvir a conversa do Rui. O plano para se apoderar do apartamento através de documentos falsificados e de uma denúncia nas finanças. Sobre o cúmplice, o dinheiro, os 3 anos de engano. Falava de forma confusa, saltando de um detalhe para o outro. Mas o doutor Matos Pereira ouvia atentamente, acenando com a cabeça de vez em quando, a tomar notas num bloco. Quando ela terminou, ele recostou-se na cadeira e ficou alguns segundos em silêncio, a ponderar o que ouvira. Tem a gravação dessa conversa? Perguntou ele finalmente. Tenho. Beatriz tirou o telemóvel e pôs o ficheiro de áudio a tocar. Ouviram-no juntos. A voz do Rui soava clara e distinta. Todos os detalhes do crime, os nomes dos cúmplices, os valores, os planos. Quando a gravação terminou, o advogado abanou a cabeça. Que situação! Sinceramente, em 20 anos de prática já vi muita coisa, mas um esquema tão bem pensado. Isto é sério. Muito sério. O que é que eu faço? Perguntou Beatriz. A sua voz soava estranha, assustada. Primeiro, não entrar em pânico, disse o Dr. Matos Pereira com firmeza. Segundo, reunir o máximo de informação. Temos a gravação, o que é bom, mas precisamos de mais. Precisamos dos nomes dos cúmplices, de provas da falsificação dos documentos, da ligação com a pessoa nas finanças. Terceiro, agir por antecipação. Se ele planeia apresentar a denúncia na segunda-feira, temos alguns dias. Ele ficou a pensar, a bater com a caneta na mesa. Proponho o seguinte. Vamos agora mesmo à Polícia Judiciária, apresentamos uma queixa por preparação de crime, entregamos a gravação. Ao mesmo tempo, eu vou levantar toda a informação sobre o seu marido. A verdadeira. Verificamos a sua identidade, a sua biografia, o seu passado. Se ele é um vigarista, não deve ser a primeira vez que faz isto. Também precisamos de descobrir quem é o cúmplice e quem é essa pessoa nas finanças. E se ele descobrir que eu fui à polícia? Beatriz sentiu uma nova onda de medo. Ele está em casa. Pode notar que eu voltei e saí novamente. Não vai notar, tranquilizou-a o advogado. A senhora disse que ele pensa que está no trabalho. Haja como de costume. À noite, volte para casa à hora habitual. Comporte-se naturalmente. Nenhuma palavra sobre o que sabe. Isso é fundamental. Ele não pode suspeitar de nada até reunirmos todas as provas e atacarmos. Ele levantou-se e pegou no casaco do cabide. Vamos.
Quanto mais depressa começarmos, melhor. No departamento da Polícia Judiciária, não os atenderam imediatamente. Tiveram de esperar quase 1 hora, até que o inspetor certo estivesse livre. Beatriz sentou-se num banco duro no corredor, a apertar a mala, a tentar não pensar no que o Rui estaria a fazer naquele momento. Provavelmente estaria a trabalhar calmamente no computador, a beber café, talvez até lhe enviasse uma mensagem carinhosa a dizer que tinha saudades, que esperava pela noite. O doutor Matos Pereira estava ao seu lado, a falar ao telefone em voz baixa. Já tinha contactado seus informadores, dando início a uma verificação sobre Rui Almeida. Agora era só esperar. Finalmente, foram chamados a um gabinete. O inspetor era um homem de meia idade, com um rosto cansado e um olhar atento. Apresentou-se como inspetor Cardoso. Ouviu o relato de Beatriz, fazendo algumas perguntas sobre detalhes, e depois pediu para ouvir a gravação. Ouviu em silêncio, tomando notas ocasionalmente. Quando a gravação terminou, recostou-se na cadeira e esfregou a ponte do nariz. A história é, de facto, interessante, disse ele. Pensativo. E temos a gravação, mas percebe qual é o problema? Formalmente, o crime ainda não foi cometido. O seu marido, por enquanto, está apenas a planear apresentar uma denúncia com documentos falsos. Não vimos os documentos e ele ainda não foi às finanças. Quer dizer que não podem fazer nada? Beatriz sentiu um aperto de terror. Não foi isso que eu disse. O inspetor Cardoso levantou a mão. Podemos abrir um processo, iniciar uma investigação. Mas, para os apanharmos a todos, o seu marido, os cúmplices e essa pessoa nas finanças, precisamos de esperar que eles ajam, que ele vá entregar os documentos. Quer dizer que temos de esperar até segunda-feira? Interveio o Dr. Matos Pereira. É demasiado arriscado. E se eles desconfiarem de alguma coisa e abortarem a operação? É exatamente por isso que a Dr. Beatriz precisa de se comportar de forma absolutamente natural. O inspetor olhou para ela seriamente. Sem insinuações, sem mudanças de comportamento. Viva a sua vida normal, como se não soubesse de nada. Entretanto, nós reunimos mais informações, estabelecemos vigilância, descobrimos quem são essas pessoas. Ele pegou num formulário e começou a preenchê-lo. Vou abrir um processo por preparação de burla qualificada, explicou ele. A escrever. Anexamos a gravação como prova. Vou dar ordens para verificarem o seu marido em todas as bases de dados. Talvez já tenha antecedentes. E também precisamos de identificar o cúmplice e a pessoa nas finanças. Isso é mais complicado, mas vamos tentar. Beatriz assentiu, sentindo-se completamente esgotada. Nos próximos dias, teria de fingir. Viver ao lado do homem que planeava destruir a sua vida. Sorrir-lhe. Falar com ele. Fingir que estava tudo bem. Saíram do departamento perto da hora de almoço. O Dr. Matos Pereira acompanhou-a até ao carro. Eu compreendo o quão difícil isto é para si, disse ele, mas tem de aguentar. Mais alguns dias e tudo acaba. O importante é não se denunciar. Vou tentar, respondeu Beatriz, embora sentisse um aperto de terror só de pensar em voltar para casa. Estarei em contato permanente, continuou o advogado. Qualquer dúvida, qualquer suspeita, ligue-me imediatamente. E tente discretamente reunir documentos que possam ser necessários. Tudo o que diga respeito ao apartamento, ao seu negócio, às suas finanças. Esconda-os num lugar seguro. Ela assentiu e entrou no táxi. A caminho do trabalho, olhava pela janela, sem ver as ruas que passavam. O telemóvel vibrou. Uma mensagem do Rui. Olá, meu amor. Como estás? Já com saudades. À noite, preparo o jantar. Descansa hoje. Beatriz cerrou os dentes. Os dedos escreveram a resposta por si. Obrigada, querido. Está tudo bem. Até logo. Enviou e sentiu um enjoo. Como aquela mentira era fácil. Provavelmente, tão fácil como tinha sido para ele nos últimos 3 anos. No escritório tentou trabalhar, mas não conseguia concentrar-se. As letras nos documentos desfocavam-se. Os números confundiam-se. Os colegas entravam com perguntas. Ela respondia maquinalmente, sem sequer prestar atenção ao que diziam. Felizmente, ninguém insistiu com perguntas. Todos estavam habituados a que a diretora tivesse dias atarefados. Às 3 da tarde, o Dr. Matos Pereira ligou. Tenho novidades, disse ele, sem rodeios.
Levantei informações sobre o seu marido. Doutor, a Beatriz. Está sentada? Sim. Ela apertou o telemóvel. Diga. Rui Almeida não é o nome verdadeiro dele. Quer dizer, mas ele alterou os documentos. O nome verdadeiro dele é Rui Lopes. Ele já foi condenado criminalmente a 7 anos. Burla. Apropriação de bens alheios. Casou-se com uma mulher, dona de um pequeno negócio, ganhou a sua confiança e depois limpou-lhe as contas e desapareceu. Apanhou 3 anos, mas saiu ao fim de um ano com uma amnistia. Beatriz fechou os olhos. Então, ela nem sequer sabia o nome verdadeiro do homem com quem viveu durante 3 anos. Depois disso, desapareceu do radar das autoridades, continuou o advogado. Aparentemente, mudou de documentos e começou uma nova vida. Novo nome, nova biografia. A história dos pais falecidos. Mentira. A mãe dele está viva. Já contactei com ela. Disse que o Rui apareceu há 1 ano. Pediu-lhe dinheiro, supostamente para um tratamento. Ela deu-lhe. Ele nunca mais ligou. Meu Deus, suspirou Beatriz. Então, tudo, absolutamente tudo era mentira. Parece que sim. E não é tudo. Investiguei e descobri que ele não é programador freelancer, como se apresentava. Não tem nem nunca teve clientes. Durante estes 3 anos, enquanto supostamente trabalhava em casa, estava apenas a fingir que estava ocupado. Mas ele tinha dinheiro. Às vezes lembrou-se Beatriz. Pagava algumas compras. Ajudava com os mantimentos. Eram trocos, em comparação com o que a senhora ganha. Provavelmente, eram restos de golpes anteriores ou dinheiro do cúmplice. Mas o facto é que ele viveu do seu dinheiro e preparava o terreno para o grande golpe. Beatriz ficou em silêncio, a digerir a informação. 3 anos da sua vida com um completo estranho, com um criminoso que metodicamente preparava a sua destruição. Quanto ao cúmplice, continuou o Dr. Matos Pereira, ainda não está tudo claro, mas por dados indiretos pode ser um tal Vitor Leite. Também tem antecedentes por burla. Eles já se cruzaram antes. Transmiti esta informação ao inspetor. Estão a verificar. Obrigada foi tudo o que Beatriz conseguiu dizer. Aguente firme. Lembre-se mais um pouco e tudo acaba. Ela desligou o telefone e ficou a olhar para o monitor vazio do computador. Como pôde ser tão cega? Não houve sinais? Tentou lembrar-se de algo suspeito, mas a memória apenas lhe trazia momentos felizes. Os passeios ao fim da tarde, as gargalhadas a ver filmes, os abraços durante a noite. Tudo fora um jogo, um cálculo frio. O resto do dia passou como um borrão. Às 6 da tarde, Beatriz arrumou as suas coisas e foi para casa. Pelo caminho, parou no supermercado e comprou mantimentos. Precisava de manter a aparência de um dia normal. A lista de compras tremia-lhe nas mãos. Leu as mesmas linhas várias vezes, sem perceber o que estava escrito. Em casa, o Rui recebeu-a na cozinha. Estava realmente a cozinhar o jantar. Algo fritava na frigideira, cheirava bem. Ele virou-se e sorriu. Olá, querida! Como correu o dia? Decidi fazer o teu prato favorito, frango com molho de natas. Beatriz forçou um sorriso em resposta. Olá. O dia foi difícil. Estou cansada. Obrigada por cozinhares. Ela passou por ele, tentando não olhar nos olhos, e pousou a mala numa cadeira. O Rui abraçou-a por trás e beijou-lhe o topo da cabeça. Vai descansar. Eu já acabo tudo. E jantamos. Ela assentiu e foi para o quarto. Fechou a porta, sentou-se na cama e tapou a boca com as mãos para não gritar. O seu toque agora parecia-lhe repugnante. Cada palavra. Falsa. Como é que ele conseguia representar tão bem? Como é que se pode fingir durante 3 anos, sem nunca se denunciar? Beatriz passou 20 minutos no quarto, a recompor-se. Lavou o rosto com água fria, vestiu uma roupa de casa, respirou fundo, tentando acalmar-se. Depois, foi para a cozinha. O jantar decorreu numa atmosfera tensa, embora o Rui parecesse não notar nada. Contava uma história sobre problemas com um cliente. Queixava-se de dificuldades técnicas. Beatriz concordava. Comia à força. A comida não lhe descia. Cada garfada era um esforço. Estás um pouco pálida, notou o Rui de repente. Tens a certeza de que está tudo bem? Só estou cansada, respondeu ela, tentando que a voz soasse natural. Muito trabalho. Não tenho dormido bem. Talvez precises de férias? Ele pousou a mão sobre a dela.
Podíamos ir a algum lado. Descansar. Talvez. Ela retirou a mão com cuidado e pegou num copo de água. Depois de entregar o relatório trimestral, penso nisso. Depois do jantar, disse que ia tomar um banho. Trancou-se na casa de banho, abriu a água e pegou no telemóvel. Escreveu ao Dr. Matos Pereira. Estou em casa. Tudo bem. Estou a aguentar. A resposta foi imediata. Muito bem. Amanhã o inspetor liga. Será preciso discutir detalhes. Força. Beatriz ficou na banheira quase 1 hora, até a água ficar completamente fria. Depois, saiu e deitou-se na cama. O Rui já lá estava, a ler qualquer coisa no tablet. Pousou-o e abraçou-a. Boa noite, meu amor. Boa noite, sussurrou ela, e virou-se para a parede, encolhendo-se. Ele adormeceu rapidamente. Beatriz ficou deitada a ouvir a sua respiração. Ao seu lado, dormia o homem que queria destruir a sua vida, que durante 3 anos planeara como lhe tirar tudo o que ela tinha. E ela tinha de fingir que não sabia de nada. De manhã, acordou com o toque do telemóvel. O Rui ainda dormia. Beatriz saiu da cama em silêncio. Foi para a cozinha e atendeu. Era o inspetor Cardoso. Bom dia, doutor Beatriz. Não a acordei? Não, já me levantei. Ótimo. Tenho novidades. Identificamos o cúmplice do seu marido. Vitor Leite, como o seu advogado suspeitava. Montamos vigilância sobre ele. Ontem à noite, ele encontrou-se com alguém da autoridade tributária. Registramos o encontro. Agora estamos a verificar quem era exatamente. Beatriz sentiu uma fraca esperança a nascer dentro de si. E agora? Agora? Esperamos por segunda-feira. Assim que o seu marido for entregar os documentos, nós detemo-lo. Ao mesmo tempo, detemos o Leite e a pessoa das finanças. O importante é apanhá-los a todos em flagrante, com os documentos. Aí o caso fica sólido. Percebido. Ela engoliu em seco. Então, tenho de viver assim mais 3 dias. Compreendo o quão difícil é para si, mas não há outra saída. Aguente, em breve tudo acaba. Ela desligou e encostou-se ao parapeito da janela. Lá fora, um novo dia amanhecia. Sábado, depois domingo, e na segunda-feira de manhã tudo se resolveria. O fim de semana foi um inferno. O Rui propôs irem passear para o campo. Beatriz recusou, alegando que não se sentia bem. Passaram o sábado em casa. Ele via futebol. Ela fingia ler um livro. O domingo também passou numa espera angustiante. O Rui tentou várias vezes saber o que se passava com ela, porque estava tão silenciosa. Beatriz respondia que estava apenas cansada, que passaria em breve. Ele pareceu acreditar, embora por vezes ela apanhasse o seu olhar inquisidor. No domingo à noite, quando o Rui foi tomar banho, Beatriz entrou sorrateiramente no escritório dele. Nunca antes tinha mexido nas suas coisas. Considerava isso errado. Mas agora tudo tinha mudado. Abriu as gavetas da secretária. A remexer rapidamente nos papéis. Impressões de contratos, notas, rascunhos. Na gaveta de baixo, encontrou uma pasta. Abriu-a e o coração afundou-se. Lá dentro estavam os documentos falsos, contratos em nome da sua empresa, assinaturas, carimbos, tudo parecia absolutamente real. Os documentos mostravam transações fictícias de valores enormes. Se as finanças recebessem aquilo, ela não teria qualquer hipótese de provar que era uma falsificação. Beatriz fotografou algumas páginas com o telemóvel, pôs tudo de volta cuidadosamente e fechou a gaveta. As mãos tremiam-lhe. Ali estava, a prova material. Amanhã, entregaria as fotografias ao inspetor. Na noite antes de segunda-feira, quase não dormiu. Ficou deitada a olhar para o teto, a repassar na sua mente o dia seguinte. O Rui deveria ir às finanças de manhã, por volta das 10. O inspetor prometera que estariam prontos. De manhã, Beatriz levantou-se como de costume, arranjou-se para o trabalho. O Rui também se levantou, disse que tinha uma reunião importante, que precisava de ir ao centro. Ela assentiu, tentando não revelar o seu nervosismo. Saíram do apartamento quase ao mesmo tempo. Na rua, separaram-se. Ele foi para o seu carro, ela para a paragem de autocarro. Beatriz olhou para trás, para o ver afastar-se. Ele caminhava a passo rápido, confiante, sem suspeitar de nada. Foi a última vez que o viu em liberdade. Beatriz não foi para o escritório.
Apanhou um táxi e pediu para a levar até ao edifício da autoridade tributária. O doutor Matos Pereira e o inspetor Cardoso tinham combinado que ela esperaria nas proximidades, caso a sua presença fosse necessária para identificação ou depoimento. O carro parou a um quarteirão do edifício. Beatriz saiu, entrou num pequeno café com janelas panorâmicas e sentou-se a uma mesa junto à janela. Dali, via-se a entrada principal das finanças. Pediu um café, que nem conseguiu beber. E ficou à espera. O tempo arrastava-se penosamente. Cada minuto parecia uma hora. Beatriz olhava para a entrada, com medo de perder o momento crucial. Na sua cabeça rodopiavam fragmentos de pensamentos. E se algo corresse mal? E se o Rui suspeitasse da armadilha? E se ele mudasse de ideias? Às 9h30, um carro cinzento discreto parou junto ao edifício. Dele saíram 2 homens à paisana. Beatriz reconheceu um deles. Era o inspetor Cardoso. Entraram no edifício. 10 minutos depois, apareceu o Rui. Caminhava a passo rápido, com uma pasta de cabedal na mão. Tinha uma expressão concentrada. Beatriz apertou a chávena de café com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Era o momento da verdade. O Rui subiu os degraus e desapareceu pelas portas das finanças. Beatriz susteve a respiração. Passou 1 minuto, 2, 3. O que estaria a acontecer lá dentro? Ele já estaria a entregar os documentos? Já o estariam a deter? O telemóvel vibrou. Uma mensagem do Dr. Matos Pereira. A operação começou. Aguente firme. Passaram mais uns 15 minutos. Beatriz estava em brasas, sem tirar os olhos da entrada. Finalmente, as portas abriram-se de rompante e ela viu o inspetor Cardoso, juntamente com um colega, a trazer o Rui. As suas mãos estavam algemadas atrás das costas. O rosto estava pálido, distorcido pela raiva e pelo choque. Atrás deles, saíram mais 2 polícias, a escoltar um homem de 40 e poucos anos. Beatriz não o conhecia, mas presumiu que fosse Vitor Leite, o cúmplice. E, em terceiro lugar, levavam uma mulher de fato executivo. Provavelmente a funcionária das finanças que participava no esquema. Meteram-nos nos carros da polícia, que apareceram de uma rua próxima. Beatriz observou enquanto levavam o Rui. O homem que ela amara. Com quem vivera 3 anos. Que se revelara um completo estranho. Dentro dela, não havia pena nem remorso, apenas um vazio e um cansaço. O telemóvel vibrou novamente. Era o inspetor Cardoso. Doutor Beatriz, correu tudo bem. Os 3 foram detidos em flagrante. Os documentos foram apreendidos. Começaram a confessar logo no local. Pode ficar tranquila. Obrigada, disse ela com a voz rouca. Obrigada. Terá de vir ao departamento para prestar um depoimento oficial. Assinar documentos. Mas não hoje. Descanse. Venha amanhã de manhã. Está bem, está bem. Ela desligou e recostou-se na cadeira. De repente, sentiu um cansaço avassalador, como se não dormisse há 1 semana. Beatriz tirou um lenço e enxugou as lágrimas que lhe brotavam. Lágrimas de alívio, de raiva, de mágoa, tudo misturado. Os dias seguintes passaram numa sucessão de interrogatórios, reuniões com advogados, assinatura de papéis. O Rui, o Leite e a funcionária das finanças foram presos. A investigação decorreu rapidamente. Havia provas suficientes e os próprios detidos começaram a prestar depoimentos, culpando-se uns aos outros. O doutor Matos Pereira ajudou-a a tratar de todos os documentos para o divórcio. Beatriz deu entrada com o pedido, sem querer esperar mais um dia. O Rui tentou contactá-la da prisão preventiva. Ligou, escreveu cartas, pediu um encontro. Ela não respondeu a nenhuma vez. Não tinha nada para lhe dizer. A partir dos autos do processo, ela soube os detalhes do esquema. Descobriu que o Rui, ou melhor, Lopes, se dedicava a este tipo de burlas há quase 10 anos. Após a primeira condenação, aperfeiçoou os seus métodos. Escolhia mulheres solteiras e bem-sucedidas. Ganhava a sua confiança, casava-se com elas e depois limpava-lhes as contas através de vários esquemas. Beatriz fora a 4ª vítima. As vítimas anteriores não conseguiram provar nada. Ele era sempre cuidadoso, apagava os rastros. Mas desta vez, a sua autoconfiança traiu-o. Não esperava que Beatriz descobrisse os seus planos antes do tempo. O julgamento realizou-se 4 meses depois.
Beatriz esteve presente em todas as sessões. O Rui foi condenado a 7 anos de prisão efetiva por burla qualificada, falsificação de documentos e associação criminosa. O Leite apanhou 6 anos, e a funcionária das finanças, 5 anos com pena suspensa e a proibição de exercer funções públicas. O apartamento, a empresa, todos os seus bens permaneceram com ela. O divórcio foi finalizado. O Rui não tinha direito a nada. Não havia acordo pré-nupcial. Mas, dadas as circunstâncias e as suas intenções criminosas, o tribunal não lhe reconheceu quaisquer direitos sobre o patrimônio. Quando tudo terminou, Beatriz sentiu um estranho vazio. A justiça fora feita, o criminoso fora punido, ela mantivera tudo. Mas 3 anos da sua vida tinham sido apagados. 3 anos que vivera com um homem que não existia, com uma invenção, com uma máscara. Passaram 2 semanas desde o julgamento. Era um dia quente de verão. Beatriz caminhava pela rua após uma reunião com parceiros e de repente deu por si a caminhar em direção àquele mesmo parque, onde tudo começara. Virou na estrada principal, percorreu a alameda familiar até ao seu banco preferido, debaixo do jacarandá. Sentou-se, fechou os olhos, a sentir o sol no rosto. Estava sossegado, calmo, tal como no dia em que conheceu a cigana. "Estás aqui, minha filha." Beatriz sobressaltou-se e abriu os olhos. À sua frente estava a mesma mulher idosa de saia colorida, a apoiar-se na bengala. Ao seu lado, a sua filha. "Olá." Beatriz levantou-se do banco. "Eu andei à vossa procura. Queria agradecer." "Eu sei." A velha sorriu, mostrando os dentes raros. "Sei de tudo. Vejo em ti que te libertaste. Afastaste o mal. A senhora salvou-me a vida." Beatriz sentiu um nó na garganta. Se não fosse o seu aviso, eu não teria descoberto nada. Ele teria levado o seu plano avante. E eu? Calma, calma. A mulher sentou-se no banco e bateu no lugar ao seu lado. "Senta-te. Vamos conversar." Beatriz sentou-se. A filha da cigana sentou-se do outro lado. "Queres perguntar como é que eu soube, não é?" A velha olhou para ela com os seus olhos negros e penetrantes. "Sim," admitiu Beatriz. "Como é que podia saber? Viu-me pela primeira vez na vida." "Eu sinto," respondeu a mulher, simplesmente. "Nem sempre, nem com toda a gente. Mas às vezes, quando uma pessoa faz o bem de coração puro, algo se abre. Eu vi. Vi escuridão à tua volta, perigo. Vi um homem com 2 caras. Uma boa, outra má. Vi como ele tecia as redes, como se preparava para te apanhar nelas." "Mas como é que isso é possível?" Beatriz abanou a cabeça. "Eu não acredito em misticismo, em adivinhação." "E fazes bem em não acreditar," sorriu a velha. "A maioria de nós são charlatães, é verdade. Tiram dinheiro aos crédulos. Mas há entre nós quem realmente sinta alguma coisa. Poucos. Eu sou uma deles." Ela fez uma pausa, a olhar para longe. "A mim mesma já me aconteceu algo parecido," continuou ela, mais baixo. "Há muitos anos, casei-me, amava o meu marido, e ele revelou-se igual ao teu. Roubou-me tudo, abandonou-me com uma filha pequena nos braços. Na altura não senti nada, não vi nada. Mas devia ter visto." Olhou para a filha, que a sentiu com tristeza. "Depois disso, este sentimento despertou em mim," continuou a velha. "Comecei a ver a mentira, o perigo à volta das pessoas. Nem sempre, como disse, mas quando vejo, tento avisar. Tu fizeste-me um bem. Partilhaste o que tinhas. Como podia eu não te avisar?" Beatriz ficou em silêncio, a processar o que ouvira. A sua parte racional ainda resistia, mas os factos falavam por si. A velha sabia realmente algo que não podia saber. "Obrigada," disse ela finalmente. "Não sei como isto funciona, mas a senhora salvou-me. Quero retribuir. Com dinheiro, com ajuda, com o que for. Não preciso do teu dinheiro." A mulher acenou com as mãos. "Já retribuíste ao acreditares, ao verificares. Muitos não acreditam, ignoram, e depois arrependem-se. Tu ouviste, essa é a tua recompensa. Mas eu tenho de fazer alguma coisa," insistiu Beatriz. A velha pensou um pouco, depois assentiu. "Há uma coisa. Quando vires alguém que precisa de ajuda, não passes ao lado. Mesmo que seja um estranho, mesmo que pareça que a tua ajuda não vai mudar nada, ajuda. A bondade retorna. Lembra-te disto. Prometo." Beatriz assentiu.
Ficaram mais um pouco sentadas, a conversar sobre a vida, sobre o que viria a seguir. A velha aconselhou-a a não se fechar, a não ter medo de confiar novamente nas pessoas. Disse que um homem mau não significa que todos o sejam. Disse que Beatriz ainda tinha toda a vida pela frente e que certamente seria feliz. Quando as mulheres se prepararam para ir embora, Beatriz estendeu-lhe um envelope. Por favor, aceite. Não como pagamento, mas como agradecimento. Gaste-o em algo bom. A velha olhou para o envelope, depois para Beatriz, e aceitou-o. Obrigada, minha filha. Vou gastá-lo com juízo. E tu? Cuida-te e lembra-te. Tudo vai correr bem. Elas foram-se embora, desaparecendo no verde do parque. Beatriz ficou sentada no banco. À sua volta, os pássaros chilreavam, as folhas das árvores sussurravam, o sol brilhava. A vida continuava. Nos primeiros tempos após o sucedido, foi difícil. Beatriz mergulhou no trabalho, tentava não ficar sozinha com os seus pensamentos, mas gradualmente a dor começou a diminuir. Começou a ir a um psicólogo, a tentar perceber o que acontecera, porque não notara os sinais do engano. O psicólogo explicou-lhe que pessoas como o Rui são manipuladores profissionais. Passam anos a aprimorar a sua arte, sabem como ganhar a confiança dos outros, sabem como jogar com as emoções. Não se devia culpar por ter caído na armadilha. O importante é que conseguira sair dela. Passou um ano. Beatriz mudou. Tornou-se mais cautelosa, mais atenta às pessoas, mas não amarga. Lembrava-se das palavras da velha cigana sobre a bondade e tentava segui-las. Ajudava abrigos para sem-abrigo, participava em eventos de caridade, apoiava uma pequena fundação de ajuda a mulheres vítimas de violência doméstica e de burla. O trabalho corria bem, a empresa crescia, surgiam novos projetos. Beatriz encontrava um sentido nisso, via os resultados dos seus esforços. Isso ajudava a curar as feridas. Às vezes, pensava na sua vida pessoal. Os amigos tentavam apresentar-lhe pessoas, mas ela ainda não estava preparada. Talvez um dia voltasse a abrir o seu coração a alguém. Mas não agora. Agora, precisava de aprender a confiar novamente em si mesma, nos seus sentimentos. Num dia de primavera, quase exatamente um ano após o incidente, Beatriz voltou ao parque. Sentou-se no mesmo banco, tirou a caixa do almoço. Vinha aqui com frequência. Agora, este lugar tornara-se especial para ela. O lugar do seu segundo nascimento. Estava a comer, a desfrutar do calor e do silêncio, quando notou um homem idoso a caminhar lentamente pelo caminho. Parecia cansado. A sua roupa estava gasta. O homem parou junto a um caixote do lixo, espreitou para dentro à procura de algo comestível. Beatriz, sem hesitar, levantou-se e aproximou-se dele. Desculpe, não quer comer? Eu tenho aqui mais do que consigo comer. O homem olhou para ela com desconfiança. A sério? A sério. Ela estendeu-lhe a caixa. Tome, por favor. Ele pegou na comida com as mãos trêmulas, e os seus olhos brilharam com lágrimas. Obrigado, minha senhora. Que Deus a abençoe. Beatriz sorriu e voltou para o banco. Observou o homem a comer e lembrou-se daquele dia, um ano antes, quando partilhara a sua comida com uma cigana desconhecida, como essa simples bondade desencadeara uma cadeia de eventos que lhe salvara a vida. A bondade retorna. Essas palavras eram verdadeiras. Ela pegou no telemóvel, olhou para a fotografia no ecrã. Era ela mesma, a sorrir, com o mar como pano de fundo. A foto fora tirada há 2 semanas, quando pela primeira vez em muito tempo, se permitira simplesmente descansar. Ir de férias sozinha. Na fotografia, parecia feliz. E era verdade. Passara pelo inferno, pela traição, pela dor. Mas sobrevivera. Tornara-se mais forte. Aprendera a valorizar o que é genuíno, a distinguir o verdadeiro do falso. A vida continuava. Pela frente havia muitos dias, muitas oportunidades, muitos encontros. Beatriz já não tinha medo do futuro. Sabia que conseguiria superar qualquer dificuldade, porque no momento mais sombrio, a bondade de uma estranha a ajudara, e agora ela própria levava essa bondade adiante. E algures naquela mesma cidade, num pequeno quarto alugado, uma velha cigana estava sentada à janela e sorria. Sabia que aquela mulher a quem ajudara há 1 ano seria feliz. Sentia-o, tal como sentira o perigo na altura. Mãe, por que estás a sorrir? Perguntou a filha, ao entrar no quarto.
Estava a lembrar-me de uma boa história, respondeu a velha, sobre como um pequeno gesto de bondade pode salvar uma vida, e como é importante não passar ao lado quando vemos que alguém precisa de ajuda. Daquela mulher do parque? Dela mesma. Ela vai ser feliz, eu sei. Passou por fogo e por água, mas não quebrou. As pessoas assim encontram sempre o seu caminho. A filha aproximou-se e abraçou a mãe. Fizeste bem, Mavishalo. Fiz apenas o que tinha de fazer. A velha acariciou a mão da filha. Bondade com bondade se paga. É assim que o mundo funciona. Lembra-te disto. E naquela noite quente de primavera, duas pessoas em pontos opostos da cidade pensavam na mesma coisa: que num mundo cheio de enganos e maldade, ainda há lugar para a bondade. E que essa bondade pode mudar tudo, salvar uma vida, dar esperança, mostrar que nem tudo está perdido. Beatriz fechou os olhos, a inspirar o ar fresco da primavera. Pela frente, estava toda uma vida, nova, honesta, verdadeira. Uma vida que ela merecia, e estava pronta para a enfrentar de coração aberto, porque agora sabia: a bondade salva, sempre.